Olá, bem-vindo a mais um Quintou. Um prazer estar aqui com vocês, respondendo as dúvidas dos meus amigos e seguidores. E se você chegou agora, peço que você deixe seu like. Deixa aí seu like, que isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, ativa toda vez que tiver um vídeo novo, ativa essa campainhazinha e você vai ser avisado. E compartilhe, gente. Vamos divulgar a cultura e o conhecimento do mundo do vinho. Bom, eu começo aqui com uma pergunta enviada pelo Félix, que ele me pede, ele falou: Didu, por que você não mostra como é que se abre corretamente um espumante? E você também pode mostrar como é que se usa corretamente um saca-rolhas. Bom, eu falei: ó, Félix, para mim é complicado porque eu faço tudo aqui sozinho, é um problema. Eu estou aqui falando com vocês, estou com o meu PowerPoint aqui, que é o meu guia de gravação, e a iluminação, não tem ninguém, eu não tenho um cinegrafista, eu não tenho ninguém aí atrás fazendo todo o trabalho. Eu mesmo, eu recolho as perguntas, eu monto as respostas, eu monto o meu roteiro de gravação, eu monto aqui o meu pequeno estúdio, que é o meu celular que está gravando com o meu laptop, e depois eu mesmo edito. Então fica complicado. Mas o que eu vou fazer? O que eu propus para o Félix e que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu selecionei 2 vídeos que mostram isso à perfeição, para você saber como é que é. O primeiro, de como se abre um espumante, eu peguei um vídeo sensacional do Javier Monclús. O Javier Monclús fez esse serviço num elegante espaço lá nas Astúrias, em Ribadezeia, no Espaço Moet, no La Terraça de la Huertona. Olha que elegância o trabalho do Javier Monclús, que vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos ver? Una cosa que veo muchas veces es que la gente abre la botella así, mirando la botella. Eso nunca hay que hacerlo porque eso es querer ir al hospital. Supongo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Los ojos no están bonitos, adiós. Por tanto, nunca la abrimos en vertical porque entonces sale toda la espuma que lo mancha todo. Siempre la botella 45 grados sobre la palma de la mano, así, con la etiqueta hacia arriba. ¿Por qué la etiqueta hacia arriba? Porque si pongo la etiqueta hacia arriba, siempre tengo a mi lado, aquí, no hace falta buscarlo, es una de las cosas que veo yo, que vamos dando vueltas a la botella. Cuando ponemos la etiqueta hacia arriba, siempre tenemos aquí a nuestro lado este cuadradito, que es el que nos permite abrir la botella fácilmente. Sacamos la cinta y con la misma mano que hemos sujetado la botella, la subimos y sacamos el capuchón. Que otra de las cosas que hacemos es que apretamos el capuchón y luego no hay manera de sacarlo, tenemos que clavar la uña, ¿verdad? Así que desde abajo hacia arriba sale perfecto. Y ahora viene lo más importante, con otras cosas que veo cuando la gente abre la botella de champán es que parece que le faltan manos. Se la ponen aquí, empiezan a dar vueltas, a mirar cómo va el sistema. Entonces, en realidad cogemos la botella con una mano, el dedo siempre en el tapón, bajamos la anilla y siempre son 6 medias vueltas hacia nosotros, siempre. Así que es muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 medias vueltas. Abrimos el alambre y el alambre no se saca nunca. El alambre se queda aquí. Llevamos la mano a la base de la botella, cogemos el tapón y en lugar de hacer fuerza en el tapón, que nos va a costar mucho, la fuerza siempre se hace en la base de la botella. Es decir, adelantamos la mano, cogemos el tapón, giramos la botella y ya está abierta. Retenemos el tapón. Recuerdo lo que dijo Oscar Wilde: cuando abrimos una botella de champán tiene que sonar como el susurro de una mujer, no como un ejército de lavarderos atacando. E já está a botella aberta. É muito fácil. Gente, demais isso, né? Você viu que elegância? Não precisa se apavorar. Aí tem todas as dicas. Inclusive, gostei de quando ele mostra como é que a posição do rótulo, que já fica no ponto certo para você tirar o lacre. Sensacional. Agora, vamos ver o vídeo que mostra como se usa o saca-rolha de 2 estágios, que é o que eu gosto de usar, que eu acredito que seja o melhor. Vamos ver como é que é.
Olha, também um vídeo muito explicativo, muito didático. Eu apenas acrescentaria uma coisa que não tem nesse vídeo, que quando você tira aquela tampa da cápsula, você deve ter um pano úmido, limpo, para limpar aquela superfície, porque o objetivo, inclusive, de cortar a cápsula mais embaixo é justamente para que o vinho não entre em contato com essa cápsula. Se cortasse lá em cima, onde cortam os corta-cápsulas, que na minha opinião são errados, você pode danificar o vinho, pode entrar em contato com algum resíduo que ficou ali. Então, mesmo cortando mais embaixo, antes de sacar a rolha, o ideal é limpar aquela superfície toda com um pano limpo e úmido, tá certo? Bom, o Lucas me pergunta se eu já tomei um Romanée Conti e para eu contar sobre isso. Bom, eu já disse a vocês que, por sorte, eu escolhi escrever sobre vinhos e não sobre parafusos. Então, eu já tive a sorte, por conta da profissão, de tomar o Romanée Conti e não apenas uma vez. Isso é um privilégio muito grande, porque é um vinho caríssimo. E uma das vezes, inclusive, eu tive o privilégio de fazer isso, entre outros convidados, na presença do proprietário, do principal proprietário do Romanée Conti, que é o Monsieur Aubert de Villaine. O Aubert de Villaine é um cara sisudo, ele se apresenta sisudo, mas não é. Depois você conversa com ele, ele tem bom humor e sorri e tal, mas é difícil você pegar uma foto dele sorrindo. E ele então estava presente numa degustação horizontal, que outro dia, até respondendo uma pergunta do Demian, falei sobre a vertical e a horizontal. Horizontal são vinhos do mesmo ano, vinhos diferentes do mesmo ano. No caso do Romanée Conti, tem o famoso Domaine de la Romanée Conti, que você está vendo a foto aí, e que produz muito pouco. Ele tem 1,8 hectare, imagina, é um campo de futebol, são menos de 6.000 garrafas. E ele tem também, que nós degustamos, o Latache, que você está vendo aí, que vem de um vinhedo de 6 hectares, o Romanée Saint-Vivant, que vem de um outro vinhedo também ali, tudo pegado, de 5,28 hectares, o Grand Echezot, que vem de um vinhedo de 3,52 hectares, o Echezot, que vem de um outro vinhedo de 4,67 hectares, o Richebourg, que vem de um vinhedo de 3,51 hectares, e o Corton, que vem de um vinhedo de 2,27 hectares. Além do branco Montrachet, que é finérrimo, que vem de uma área de 0,67 hectare, imagina. Inclusive, ele serve sempre por último, o Montrachet. Na Bourgogne tem essa norma de se tomar o branco depois do tinto. É muito interessante isso, e foi disparado o melhor vinho, o Montrachet. Na minha opinião, entre os tintos eu gostei mais do Echezot do que o Domaine de la Romanée Conti e do que o próprio Grand Echezot, e achei o Saint-Vivant mais delicado, mais feminino. O que é interessante comentar desse vinho, que é muito roubado, muito falsificado, é um problema. Esse produtor teve tanto problema que ele montou. Hoje, para quem quer, antigamente, para você comprar um Romanée Conti, você não fala, eu quero uma caixa de Romanée Conti. Vamos imaginar que você fosse um milionário. Eu quero uma caixa de Romanée Conti. Não, não se vende. Se vende uma caixa de 12 vinhos, onde uma garrafa é Romanée Conti e os outros 11 é um assortiment, como dizem, uma seleção desses outros vinhedos. São todos vinhos excepcionais, mas você não compra 12 do mesmo, justamente pela grande procura e pouca oferta. E ele então agora, recentemente, montou uma empresa chamada-se Optin, escreve-se Optin, vem de Optimus, do latim,
e que significa ótimo. E quem compra, para comprar, você se inscreve lá e você compra o vinho que você quer da produção dele. Mas você tem que assinar um termo de responsabilidade que não vai revender esse vinho. Olha que cuidado e que sensacional isso. E houve um caso de um cara que comprou alguns vinhos dele e depois resolveu revender muito mais caro, anunciou. Pois essa empresa entrou em contato, comprou o vinho pelo preço que o cara queria e quando comprou informou a ele, deu uma carta dizendo, olha, como o senhor descumpriu o que tinha combinado, o senhor agora está fora do clube e não tem mais o direito de comprar o vinho. Olha que fenomenal, acho que isso serviu para deixar todo mundo esperto e não quererem mais fazer isso, né? Enfim, é um vinho excepcional, mas que obviamente carrega no seu preço toda a fama, toda a história, todos os méritos que ele tem, e a gente, quando compra um vinho desse, está pagando, além do vinho, toda essa fama. O João Manuel comprou um Uni-Blanc, essa história é engraçada. O João Manuel comprou um Uni-Blanc, que é atrebiano, que era suave. E aí ele abriu e falou, Didu, era um horror, parecia um xarope. E aí ele foi ler no rótulo, diz que tinha em letrinhas bem miudinhas o acréscimo de sacarose. Aí ele pergunta se isso é comum e pede para eu falar com... o vinho era da Miolo, ele pede para eu falar com os donos da Miolo para tirar o açúcar. Olha, o João Manuel, em primeiro lugar, isso é legal, isso é comum e é um estilo de vinho. Muita gente gosta de um vinho adocicado dessa uva e às vezes o processo de feitura consiste em acrescentar a sacarose no vinho e não em fazer um vinho que ficou no vinhedo ou que foi pacificado para depois fermentar. Ficaria um vinho caro, não é o estilo, não é o processo. E a Miolo tem mercado para isso, não é só a Miolo, vários produtores fazem vinhos que lançam mão de sacarose. Agora você precisa tomar cuidado, agora que você já está batizado, quando comprar um vinho que é suave, ele na verdade, o rótulo deveria trazer doce e não suave, né? Porque suave é um residual de açúcar acima de 4,5, e com sacarose tem bem mais que isso. Mas de qualquer forma, é um estilo de vinho e tem mercado, não tem nada de errado nisso, muito comum. Agora, você me pergunta também se existe Uni-Blanc sem adição de açúcar. Existe, e alguns muito legais, e tem aí no mercado. Eu selecionei dois para você, um brasileiro e um italiano. O brasileiro é o Era dos Ventos, do Luiz Henrique Zanini, que não está barato, custa R$ 199,90 na Sonoma. Sonoma hoje é um marketplace, vende várias, além de vinho, outros produtos. Eles têm bastante categoria e ótimas coisas. E o italiano custa metade disso, é o Barba Trebbiano d'Abruzzo, que você compra na Mistral, um produtor excepcional, um vinho delicioso, e esse custa R$ 96,48. Então, compre lá e tenha o seu prazer com um Uni-Blanc do jeito que você queria. O Paulo me pergunta que se é complicado comprar um vinho que ficou exposto numa prateleira, se isso pode afetar a qualidade. Paulo, é claro que pode afetar a qualidade. Eu às vezes vejo vinhos, especialmente em padaria, que tem muito português, tem o Casal Garcia branco na vitrine que tomou sol, está lá há anos, e o vinho está quase marrom. Quando o vinho é branco, ele é quase, nem chega a ser verdeal, ele é quase branco, porque tem que ser tomado novo, fresco. Então, qualquer prateleira que tenha variação de temperatura, que tenha exposição de luz,
A luz altera muito a qualidade do vinho, o calor, essa coisa de mudar a temperatura é péssimo para o vinho. A temperatura afeta mais a variação do que uma temperatura mais alta. Se você não tem adega, mas seu vinho está sempre a 20 graus, ele não vai ser tão afetado quanto um vinho que uma hora está a 15 graus, outra hora está a 30 graus. E numa prateleira que está exposta à luz e tal, acaba acontecendo isso. Então, a minha dica qual é? Quando você for a um supermercado, você nunca compra a garrafa da frente. Pegue a de trás, duas atrás. Essa provavelmente foi menos manuseada, ninguém pegou para olhar o rótulo e voltou lá, não tomou tanta luz, é mais seguro. E quando for nesses lugares onde está na vitrine, fuja disso, não compre esse vinho que você vai certamente comprar um vinho já comprometido, tá certo? O João, sensacional, o João me deu uma dica. Eu tinha outro dia indicado o livro da Jancis Robinson e falei que custava muito caro, e ele então me alertou que eu tinha olhado, ele foi atrás e comprou, só que ele comprou por R$30 na Amazon, e ele falou que eu tinha me enganado, porque na minha pesquisa eu peguei o site de Portugal. Ó, Didu Salame, fazendo bobagem. Eu peço desculpas a vocês, mas olha, o livro da Jancis se encontra a R$30 na Amazon. O Wilkerson me escreveu perguntando se eu já provei vinhos do Planalto Goiano, em torno de Brasília. Já, Wilkerson, já tive essa sorte. Eu sei que hoje existem vários, eu não conheço todos, mas me encantou os vinhos da Pirineus, que eu conheci numa Vinum Brasilis do meu amigo Petros Elesbão, onde eu degustei lá com o Eugênio Oliveira, que tem o DCV, e é sempre o stand mais legal da Vinum Brasilis, é o do Eugênio, porque lá tem sempre uma série de novidades de vinhos brasileiros que a gente não conhece. E lá tinha, numa ocasião, muitos anos atrás, esse Intrépido, e tinha também o Bandeira. São dois vinhos deles. O Intrépido é Syrah com Tempranillo, e o Bandeiras é um corte de Barbera com Sangiovese. Olha, adorei os dois vinhos. É uma região que vai dar o que falar. O Brasil é muito farto, é uma coisa. E depois esse negócio da dupla poda também funciona muito bem em vários lugares, e regiões como essa, que as pessoas não conhecem, mas ela é mais elevada e tem amplitude térmica. Enfim, conheço esse Pirineus, de Cocalzinho, lá de Goiás. O Elton me pergunta por que produtores brasileiros não enviam os seus vinhos para os concursos internacionais. Ô Elton, os vinhos brasileiros enviam sim, existem centenas de concursos, e o Brasil, para você ter ideia, já ganhou mais de 4.000 medalhas ou prêmios em concursos internacionais. Inclusive, outro dia eu até comentei o Zanotto Sangiovese, que ganhou uma medalha de ouro no Decanter World Wine Award, um vinho que custava menos de R$50, agora custa R$69, e um vinho que merece ser provado. Eles mandam sim. O problema é que existem concursos e concursos. Hoje, essa coisa de concurso, que na verdade deve servir para orientar um consumidor, é claro que você tem dois vinhos com o mesmo preço, um está com a medalha que ganhou num concurso, outro não tem medalha nenhuma, você tem mais confiança no que ganhou a medalha. Porém, convém se informar a respeito dos concursos, porque há concursos sérios e outros concursos meia boca, tá certo? O Vanderlei pede para eu falar um pouquinho do Châteauneuf-du-Pape, ou que seria o Castelo Novo do Papa. O Châteauneuf é um show, tem uma história até interessante, porque remonta lá do século XIV, o tempo do Papa Bonifácio VIII. Ele era um Papa Bonifácio VIII, de repente decidiu que todo mundo deveria se curvar diante da igreja,
e a igreja sempre teve uma relação muito complicada, até promíscua com os poderes, os reis da época, e alguns monarcas não gostaram, especialmente o Filipe IV da França, que era um cara bastante briguento, beligerante, era chamado o Belo. Não tem nada de belo, você está vendo a foto aí, mas ele era considerado Filipe IV Belo. E ele vivia se socorrendo da igreja para sustentar suas guerras. Acontece que isso gerou uma briga entre os dois e em 1303 o Papa resolveu excomungar o rei Filipe. E o rei Filipe, em contrapartida, mandou prender o Papa. E em seu lugar, ele colocou um contemporâneo seu, armou tudo para levar o Bertrand de Got, que era o arcebispo de Bordeaux, botou ele lá, e Bertrand de Got calçou as sandálias do pescador. Em 1305 assumiu o nome Clemente V e foi quem transferiu, em 1309, a corte de Roma para Avignon, no sul da França, onde a sede do papado manteve-se por 67 anos, um episódio que ficou conhecido como o cativeiro babilônico de Avignon. E é interessante porque ele é fundador de um vinhedo em Bordeaux, esse Bertrand de Got, de um vinhedo que leva o seu nome, que é o Château Pape Clément. Esse pontífice faleceu em 1314 com uma história engraçada. Ele ingeriu esmeraldas em pó seguindo uma prescrição médica. Você pode imaginar cada uma, não? E, enfim, é um vinho sensacional, que usa diversas castas, embora a maioria deles sejam as famosas GSM, o Grenache, o Syrah e o Mourvèdre, que é bem ali da região, mas tem também Cunoise, Cinsault, Muscardin, Vaccarese, Picpoul, Terre Noire, Grenache Rosé, Grenache Gris, Picpoul Gris, Terrette Gris, Clarette Rosé, Clarette Gris, e ainda as brancas, Grenache Blanc, Picpoul Blanc, Terrette Blanc, Clarette Blanc, Roussanne, Bourboulenc e Picardin. Bom, é um vinho sensacional, existem produtores de vários níveis, mas é um vinhaço encorpadão, gostoso para carnes, para caças de assadas, caças de pelo. É um vinho muito fino mesmo, gosto demais. Tem o tinto e o branco, né? O branco é pouco conhecido e representa, sei lá, 5% só da produção dos Chateauneuf. Vale provar. O Carlos me escreve perguntando que vinho ele deve usar para harmonizar uma muqueca capixaba. Bom, a muqueca capixaba, que tem aquela briga com a muqueca baiana, ela não leva o dendê, mas ao mesmo tempo ela leva coentro e tem sabores intensos do peixe, aquele molho concentrado da peixada. Eu sugiro a você que essa intensidade de sabores você faça frente com um vinho que tem acidez e estrutura. A minha dica seria um Chardonnay, possivelmente sem madeira, para ter mais frescor e você ter um equilíbrio gostoso dessa intensidade de sabores do peixe, do coentro, com um vinho que tem densidade, aroma e tem frescor. O Sérgio me pergunta, como nós falamos do Pera Manca e do Pera Grave em dois outros Quintou, ele me pergunta por que uma diferença de preço tão grande entre um e outro, e se a qualidade difere muito. Olha, Sérgio, são várias coisas aí. Primeiro que esses vinhos, um tem uma história famosa, construiu o seu nome, que é o Pera Manca, e que depois saiu de lá, dessa região, e o novo proprietário resolveu fazer um vinho do mesmo vinhedo. Agora, são vinhos muito diferentes, porque o Pera Grave usa Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Syrah. O Pera Manca usa Aragonesa e Trincadeira.
eu não acho que eles são vinhos muito comparáveis, eles são, apenas têm a peculiaridade do nome e de um estar fazendo onde o outro que era famoso fazia. Eu acho que você deve tomar os dois e avaliar por você. Faça esse programa, junte os amigos, divide essa conta e vai ser uma boa diversão. A Cris me pergunta o que são barricas usadas, que ela não entende esse termo. Olha, Cris, é muito simples. As barricas, barrica usada é uma barrica que foi comprada nova, foi usada para um vinho, provavelmente ficou 12 meses ou 18 meses com aquele vinho dentro dela. Isso amaciou um pouco o efeito que essa madeira faria num segundo vinho que fosse feito lá. Então chama-se usada. Tem barricas de segundo, de terceiro, de quarto, de quinto uso. As barricas no passado sempre foram usadas, porque os franceses que tornaram hábito disso, que a barrica surgiu como meio de transporte de vinho e não para afinamento dos vinhos. Mas depois descobriram que o vinho se dava bem ficando um período na madeira, porque a madeira oferece uma microoxigenação ao vinho que é bom para o seu afinamento, para a sua evolução. Só que no passado, os franceses deixavam essas barricas destampadas no tempo. Tomava chuva, tomava sol, secava, molhava de novo. Isso chamava-se dessorbage. Ninguém usava uma barrica antes de deixar 5 anos em dessorbage. Aí o que aconteceu? Veio a moda do gosto da madeira nos vinhos, especialmente o consumo americano gostou muito disso, por conta do paladar do Robert Parker, que o cara que comeu ketchup, marshmallow, essa coisa toda, tinha uma boca que gostava de vinho guloso, alcoólico, com muito efeito da madeira, e começou-se a se usar madeira nova. A madeira nova é muito agressiva, ela passa muita coisa de resina da madeira, e mesmo as que são tostadas, a barrica deve ter um tempo. Então hoje se usa mais, se dá mais valor a vinhos com barricas usadas que têm um efeito mais delicado na evolução do vinho. Tá certo, Cris? Isso é que são barricas usadas. O Rocha me pergunta se existe espumante tinto. Olha, existe pelo mundo todo. Em Portugal tem vários espumantes tintos que são uma delícia e infelizmente aqui no Brasil não é muito comum se achar. Você tem o espumante tinto do Pisano, que você encontra na Mistral, que é um belíssimo do espumante. A Valduga faz um espumante que faz um corte de Merlot com Chardonnay e Pinot Noir, que é interessante. A Guatambu tem o Noite do Pampa Brut, que é inteirinho de Merlot, mas não é muito comum de se encontrar, o brasileiro não gosta muito. A Chandon tinha no passado um espumante tinto que eles desativaram, porque não faz muito gosto do brasileiro. Eu acho lamentável, porque eu gosto demais de espumante tinto, mas infelizmente não é comum. Bom, gente, o que eu tinha para vocês era isso. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, isso nos ajuda, e inscreva-se, porque se inscrevendo, você ativa aí essa campainhazinha, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. E compartilhe, me ajude a compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Mande suas dúvidas. Saúde!